Dev, nessa aula aqui a gente vai configurar o banco de dados Postgres dentro do DigitalOcean. A gente vai conectar esse banco de dados na nossa aplicação, deixando ela 100% funcional. Olá, Dev, tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem desse lado aí. Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Nessa aula aqui a gente vai finalmente subir o nosso banco de dados Postgres em produção dentro do DigitalOcean. Tu deve ter visto na aula anterior que a gente configurou o banco de dados Postgres, só que a gente configurou lá com o Heroku. Pois é, não é tão útil assim agora, já que o Heroku parou de fornecer os planos gratuitos dele. Infelizmente, aquela parte não é mais possível configurar dentro do Heroku, só que calma lá, não vamos criar pânico, porque nessa aula aqui a gente vai configurar o nosso banco de dados dentro do DigitalOcean, junto com o nosso back-end que também está lá. Vamos conectar esse banco de dados com o nosso back-end para deixar a aplicação finalmente 100% funcional. Nós vamos criar os dados, nós vamos fazer os cadastros através da nossa aplicação, ela vai salvar no banco de dados e porventura se a gente reiniciar a aplicação ou subir uma nova versão, esses dados não vão ser perdidos. Para isso então já deixa um like nesse vídeo aqui para tu contribuir que esse vídeo se espalhe para mais pessoas e mais gente possa ver esse conteúdo aqui que eu preparei com tanto carinho para vocês. E, claro, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Dev, se tu chegou aqui nesse vídeo só pelo título, pela publicação do Postgres no DigitalOcean, cara, saiba o seguinte, esse vídeo faz parte de uma playlist, de um curso aqui no YouTube muito maior, já são mais de 40 aulas de muito conteúdo, onde a gente está criando um API REST com Node e TypeScript completa, com muito conteúdo, com validação de dados, autenticação, JWT, criptografia de senha, testes unitários, enfim, é um monte de coisa. Então, não se esquece, tem um link aqui na playlist que tu pode acompanhar esse curso completo. E sem mais enrolação, então, bora lá pro conteúdo, vamos ver como é que a gente faz para publicar esse banco de dados no DigitalOcean. Para começar a brincadeira, então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser entrar dentro do DigitalOcean, aonde está a nossa aplicação aqui publicada. Eu fiz um novo deploy aqui, porque ao passar do tempo eu já excluí e criei a aplicação várias vezes, né, para não ficar me consumindo créditos aqui, né, já que eu não tenho mais os créditos gratuitos aí do DigitalOcean. Faz muito tempo que eu já criei uma conta aqui dentro e eu já não tenho mais esses recursos. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, nós vamos ter que começar fazendo algumas alterações na nossa aplicação como ela tá, para que ela consiga, de fato, funcionar com o nosso banco de dados Postgres aqui. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer. Se tu assistiu a aula anterior, tu deve ter visto que a gente configurou os ambientes ali, né? Nós configuramos o ambiente de produção. Ou seja, se a gente vir aqui, ó, em Settings do nosso projeto, tá? A gente vai aqui no App Level, tá? Aqui dentro do App Level, a gente vai em App Level Environment Variables. Vamos dar uma olhada nessas variáveis ambiente. E tu deve notar que essa variável Node Env, ela vai estar como Development. Então essa é a primeira alteração que a gente vai precisar fazer. Caso tu não tenha mais essa variável como Development, já esteja em produção, beleza, então tu não vai precisar alterar. Ou pode ser que para ti, caso a variável não esteja aparecendo aqui, tu pode acessar aqui, ó, em componentes, tá? Tu entra dentro do componente e aí tu vai ver aqui também as variáveis ambientes de dentro do componente e aí tu altera o Node-Env, a gente vai colocar aqui, ó, production. Esse valor aqui vai ser essencial para que lá dentro da nossa aplicação, lá onde a gente fez aquele if, tá? Ele consiga analisar esse if e entender que é um ambiente de produção de fato. Vou salvar essa alteração. Toda vez que a gente altera alguma coisa aqui nas variáveis ambiente, tu pode ver que a aplicação ela vai fazer um build novamente. Caso para ti aconteça algum problema do build falhar nesse momento, não tem problema. Isso vai acontecer por causa de algumas configurações que a gente vai ter que fazer no nosso app para que ele funcione corretamente aqui no ambiente de produção, tá? Então, algumas configurações a mais que a gente vai precisar fazer aqui dentro. Aqui ainda em settings do projeto, tu vai acessar essa parte de componentes. Nessa parte de componentes, o que tu vai ter que fazer aqui é em commands, tá? A gente tem um comando
que é o run command de produção, certo? Que a gente starta a nossa aplicação ali para ela começar a escutar de fato as chamadas, né? O que a gente vai fazer vai ser editar esses comandos, tá? A gente copia esse comando aqui embaixo, esse yarn production, e cola aqui em cima. Porque agora a gente vai precisar de um build command. Só que o que vai ser esse build command aqui? Vai ser, no começo, vai ser yarn, de fato, só que vai ser yarn traço traço production igual a falso. O que esse comando aqui vai fazer por nós? Ele vai fazer o seguinte, tu deve ter notado que quando tu salvou a alteração anterior ali, o projeto ele buildou novamente e ele deu falha no build. E é esperado, vai acontecer isso, tá? Porque a gente vai ter que alterar uma coisa lá dentro da nossa aplicação, mas isso aconteceu porque, como a gente trocou o nosso Node.env para produção, a aplicação em si ela não instalou as dependências de desenvolvimento, né? Ou seja, as tipagens, esse tipo de coisa. Ou seja, quando a gente rodar o yarn tsc, ele não vai funcionar corretamente, né? Porque não tem as tipagens ali. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar rodar, instalar as dependências de novo, só que sem ser no modo produção. Na primeira vez, ele instalou as dependências com o Node.env em produção, ou seja, ele não vai instalar as dependências de desenvolvimento. Agora a gente vai rodar o Yarn de novo, só que dizendo, olha, tu não está em ambiente de produção. Então a gente força que todas as dependências sejam instaladas. E não tem problema que isso aconteça, tá? Porque na sequência a gente vai rodar o comando de tsc antes do production aqui, a gente vai configurar que o comando tsc seja executado. E aí ele vai converter todo o TypeScript para JavaScript de novo. Eu vou salvar essa alteração aqui e a próxima coisa que a gente vai fazer aqui dentro vai ser de fato dentro da nossa aplicação, tá? Então abre o Visual Studio Code aí que tu vai precisar alterar uma coisa aqui dentro. Nós vamos aqui, ó, em package.json. Nesse package.json a gente tem aqui, ó, nos scripts, a gente tem o comando de produção, por exemplo, né? E tem um comando aqui, ó, na linha 11, que é o post install. O que esse post install faz? Ou seja, depois que ele instalar as dependências do nosso projeto, já roda o TSC, ou seja, já build o nosso código ali para gerar o bundle final ali que vai ser usado por esse cara aqui, pelo Node, para nossa aplicação funcionar. Em vez de ser post install, a gente vai alterar esse comando aqui para pré-production. Exatamente isso, ó. O que esse pré-production vai fazer? Vai fazer o seguinte, ó, que depois que a gente instalou as dependências, a gente vai instalar elas duas vezes no final das contas, ele não vai rodar aquele comando novamente, ele não vai fazer o build direto. Só que antes de rodar o comando de produção, ele vai rodar o build. Então, ó, inclusive se a gente vier aqui no nosso terminal e rodar o seguinte, ó, yarn production. Quando a gente roda esse comando, pode ver que antes de rodar o comando de fato de produção, olha só o que ele faz. Ele roda o TSC para nós. Ou seja, ele compila o nosso código antes de deixar a aplicação rodando de fato. Olha só, ele compilou o código, depois rodou o Node.env aqui, ó, rodou o Node na pasta build aqui, rodando o nosso arquivo JavaScript. Então, beleza. Feito essa alteração, o que a gente vai fazer agora? Eu vou fechar o terminal aqui, vamos comitar essa alteração que a gente fez para gente continuar a configuração lá dentro do DigitalOcean. Commit feito, eu vou voltar aqui para o DigitalOcean e pode ver que ele vai estar rodando de novo o build. Dessa vez, o build tende a voltar a funcionar, tá? Então tu pode analisar os logs aqui que não vai dar problema no build, porém vai dar problema na hora que ele for executar de fato a conexão com o banco, né? Porque se vocês lembrarem bem, agora ele vai estar usando o ambiente de produção e quando ele tentar se conectar com o banco de dados Postgres, não vai funcionar porque a gente não criou, a gente não configurou esse banco de dados ainda. Bom, build concluído aqui na nossa aplicação, vamos dar uma olhada o que gerou nos logs aqui. Bom, a gente pode ver que a etapa de build do nosso projeto, né, de instalação de dependências e tal, funcionou perfeitamente. Só que quando a gente vai ver a parte de deploy, né, os logs de deploy, a gente consegue ver que, olha só, a aplicação ela de fato rodou o TSC e funcionou 100%. E aí quando ele tentou rodar o Node aqui no nosso index.js, ele simplesmente não funcionou. Na verdade funcionou, tanto que olha só, ele gerou um log aqui rodando migrations, só que quando ele foi tentar de fato rodar as nossas migrations
num banco de dados para produção, lembra que é produção, ele disse que, olha, não conseguiu se conectar com o banco. Isso porque a gente simplesmente não configurou as nossas variáveis ambientes para o nosso banco de dados. Tudo bem, então olha só, a primeira parte que a gente tinha que fazer aqui está feita, que era configurar o nosso projeto aqui para o DigitalOcean, para que ele possa rodar a aplicação de fato em produção, como deve ser. Agora, o que a gente vai fazer vai ser adicionar o nosso banco de dados Postgres aqui dentro da nossa aplicação. Vamos lá, vamos entender uma coisa. Aqui no DigitalOcean tem duas formas principais da gente criar um banco de dados e ligar ele. Primeiro modo, e mais simples aqui para nós, e mais barato para quem não quer gastar muito com a aplicação. Aqui, ó, em Create, tu vai poder dar um Create ou Attach Database. Fazendo isso, tu vai criar um banco de dados que, olha só, o custo mensal dele é de $7. Para ti, que está utilizando aí, que ganhou os $200 de crédito, pô, barbado. Lembrando, tá? Tem o link aqui na descrição desse vídeo para tu ganhar $200 de crédito ali quando tu criar a tua primeira conta aqui no DigitalOcean. Tu não pode ter uma conta ainda, mas criando essa conta de início tu vai ganhar os $200. Então, clica no link ali e se inscreve através dele. Bom, tem o banco de dados, então aqui, ó, que ele é super simples, que é de $7. Inclusive, olha só a mensagem. Este tamanho não é recomendado para produção. Então, o próprio DigitalOcean aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, tu pode criar esse banco de dados, ele é baratinho, mas nós não recomendamos ele para produção. Como é que a gente faz, então, para criar um banco de dados para produção? Um banco de dados parrudo, bom mesmo. Tu pode vir aqui do lado, ó, em Manage, tu vai ter Databases. E essa é a segunda forma de criar um banco de dados aqui dentro do DigitalOcean. Aqui dentro, ó, tu pode criar um Create Database Cluster. Quando tu clica aqui, ele vai abrir essa telinha e aí tu vai poder configurar um banco de dados. Tu vai poder dizer em qual região tu quer esse cluster e qual tipo de banco de dados que tu quer criar. Tu pode criar um MongoDB, pode criar um Postgres, tu pode criar um MySQL, um Redis. Nesse caso aqui, ó, tu pode escolher, por exemplo, o Postgres SQL. Pode ser essa versão aqui, a versão mais recente mesmo, não tem problema. E aí, olha a diferença. Lá, o nosso banco de dados custa $7, certo? Aqui, o banco mais barato que a gente vai ter, ele vai custar $15 por mês. Então, é a partir de $15. Por isso que eu, como não tenho uma conta aqui dentro do... Não tenho mais aqueles $200 aqui dentro do DigitalOcean, eu vou utilizar aquele de $7 porque é mais barato e para mim a aplicação é uma POC. Caso tu esteja utilizando a aplicação real, tu vai colocar usuários e dados de verdade, assim, algo válido realmente, eu te recomendo tu utilizar esse formato aqui. Tu vai pagar um pouco mais, mas olha só, tu vai ter uma vCPU, 1 GB de RAM e 10 GB de SSD. No primeiro caso aqui, ó, tu vai ter apenas 1 GB de disco. É um disco normal a princípio, né? Se não tá dizendo que é SSD. Então aqui ó, tu já vai ter muito mais performance nesse banco, tá? Porque esse aqui é um banco de fato para produção. Lembrando, tá? Isso aqui tu vai conseguir escalar ele depois, aumentar o tamanho desse banco à medida que tu vai precisando. Tu pode escolher outros planos aqui também, não teria problema, né? Tu tem esses $200 ali, seria bem tranquilo. E aqui então tu pode criar o teu banco de dados, tá? Da mesma forma, depois que tu criar o banco de dados, tu vai ter os dados de conexão do banco. E aí tu vai poder utilizar na outra aplicação. Bom, eu vou voltar aqui, tá? Porque eu vou utilizar esse banco mesmo, eu vou deixar com esse nome DB mesmo, bem simples, tá? Porque para mim vai sair mais barato nesse momento. Create and Attach. O que que ele vai fazer com isso? Olha só, aqui embaixo em componentes, ele tem agora o nosso back-end, que é o Node de fato. E aqui, ó, olha só, ele vai ter o nosso banco de dados que ele adicionou. Quando a gente clica aqui, ó, a gente vai poder ver Connection Details. Nesse Connection Details, o que que ele está dizendo? Ele está dizendo que ainda não dá para ver os dados de conexão com esse banco. Por quê? Porque ele está rodando o build aqui da nossa aplicação aqui primeiro. Depois a gente vai conseguir ver esses detalhes aqui. Então, espera o build completar aqui em cima. Depois que o build completar, tu vai poder vir aqui e pegar os dados de conexão com o banco, tá bom? E aí a gente vai passar lá para dentro da nossa aplicação nas variáveis ambiente. Eu vou pular essa parte aqui para dar uma agilizada então. Deve, olha só aqui, o meu build finalizou aqui, só que quando eu fui olhar os detalhes de conexão aqui da nossa aplicação,
parece que não funcionou. O que que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o banco está sendo provisionado. Parece que há algum tipo de bug aqui dentro do DigitalOcean, que eu não entendi muito bem por que raios acontece isso, mas como é que a gente pode fazer para contornar isso, tá? O que que aconteceu aqui? Se a gente vir em Activity Logs, a gente vai ver que durante o deploy, o nosso build, né, o deploy final ali, de fato ele falhou, porque ele deu erro na conexão com o banco de novo. Então, o que que eu te sugiro? Para resolver esse problema, para o banco voltar a ficar disponível aqui, para os detalhes de conexão estarem disponíveis, vamos fazer uma configuraçãozinha extra. Aqui, ó, no nosso app level, tá? A gente tem as nossas variáveis ambiente, que antes eu comentei para a gente trocar elas, né? Eu disse para trocar o Node.env de desenvolvimento para production. Vamos colocar de novo development aqui nessa variável, porque dessa forma, quando a gente salva, né, ele vai rodar o build de novo. Depois que ele finalizou o build com sucesso, aí sim, o nosso banco de dados ele vai estar disponível. Eu sinceramente não entendo por que que esse bug existe, mas existe. Sendo assim, a gente vai precisar fazer essa gambiarra aqui para a gente conseguir contornar a situação, né, e poder ver de fato os detalhes de conexão do nosso banco de dados. Finalizou o build aqui novamente e o build foi um sucesso, né? Ele conseguiu ser concluído. O que que aconteceu? Se a gente voltar aqui nos settings dentro do nosso DB, tu vai ver que agora ó, o Trust Source está Enable Connection Details. Olha só, se a gente expandir essa parte aqui, ele vai funcionar perfeitamente, né? Ele conseguiu trazer todas as variáveis, ele conseguiu disponibilizar para nós os detalhes de conexão com o nosso banco. O que que eu vou fazer agora? Nós precisamos pegar essas informações aqui de conexão com o banco e levar lá para dentro das variáveis ambiente do nosso projeto. O que que eu vou fazer? Vou fazer um copy, vou copiar todas essas informações de uma vez, vou vir aqui ó, em componentes, desce mais aqui ó, e a gente vai ter environment variables. A gente entra aqui e olha só, inclusive ele adicionou aqui uma variável ambiente automaticamente, que é esse database URL. Pode apagar, se tu conseguir apagar a variável, ela não serve de nada para nós, tá? Aquela variável a gente não está utilizando daquela forma. O que que eu vou fazer, ó? Para a gente colar todas as variáveis ambiente aqui de uma vez, que a gente copiou todas, eu vou vir aqui, ó, em Book Editor. Quando a gente abre o Book Editor, ele é um editorzinho de código, tá? Muito parecido, inclusive, com o Visual Studio Code. E aqui dentro a gente vai poder colocar as nossas variáveis ambiente. O que que eu vou fazer? Eu vou alterar essas variáveis ambiente para elas ficarem igual como tá lá no nosso arquivo, ó, de env.example. Olha só, a gente tem database host, user, todos esses casos, né? Vou copiar todos eles de uma vez, vou vir aqui de volta e vamos dar umas quebras de linhas aqui para ficar mais fácil de visualizar a diferença. Olha só, database host, eu vou pegar o database host, vamos colocar aqui em cima, vamos pegar o username, vamos colocar aqui, vamos pegar a porta, vamos colocar aqui, ó, a porta ela é diferente, então tem que trocar ali. Vamos copiar a senha, vamos passar aqui. O database no database name e o SSL mode a gente não vai precisar. Eu vou apagar essa parte de baixo e olha só, as nossas variáveis ambiente aqui já estão configuradas, todas elas. O que a gente vai fazer agora é salvar. Salve essa configuração e olha só, ele adicionou todas as variáveis de uma vez aqui para nós, simplificando muito o nosso trabalho. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vamos salvar essa configuração aqui. Tu pode ver que ele vai rodar um novo build aqui em cima. Assim que a gente salvar, eu vou cancelar esse novo build, porque ele ainda não vai funcionar, tá? Por que que ainda não vai funcionar? Porque assim, ó, a gente vai precisar ir lá no nosso app e alterar uma configuração aqui, ó, uma das variáveis ambiente. Lembra que a gente desalterou? Deixa eu vir aqui, ó, em app, nas variáveis ambiente. Lembra que a gente trocou de production para desenvolvimento? Pois é, vamos colocar aqui production de novo, porque agora a gente de fato vai conseguir rodar a nossa aplicação em produção. Em teoria, o que que tem que acontecer? Tudo tem que funcionar perfeitamente. A gente vai subir o nosso app, ele vai se conectar com o banco de dados Postgres, vai rodar as migrations e quando a gente fizer uma chamada ali no nosso Insomnia, por exemplo, vai funcionar perfeitamente. Vamos lá, vou salvar essa alteração. E agora sim, ó, ele vai rodar a nossa aplicação. Vamos dar uma olhada nos logs.
e quando ele finalizar a execução aqui, eu volto para a gente ver como é que ficou. Deve, agora sim a nossa aplicação aqui, ela finalizou de rodar o build aqui e olha só, o build rodou 100%, né? Ele rodou com sucesso em produção. Então vamos dar uma olhada aqui que gerou aqui nos logs. Bom, a parte de build aqui, de fato, não mudou nada, né? A única diferença é que aqui, ó, quando ele configura o Build Time App Environment Variables, ele vai ter todas as variáveis aqui do nosso banco de dados. Se a gente der uma olhada agora, então, em Deploy Logs, pode ver que ele rodou de fato o TSC. Depois ele rodou o nosso Node para o Index.js, rodou 100% também e começou então a rodar as migrations. Ele conseguiu se conectar com o banco, então ele cria tabela de cidades, cria pessoas, cria usuários e deixa a aplicação rodando na porta 8080. Ou seja, agora, se a gente vir aqui no Insomnia, aqui na parte de environments, a gente tem que alterar a nossa, no ambiente de produção, a gente tem que alterar a nossa base URL. Vamos lá, vamos pegar o endereço aqui então. Deixa eu copiar esse endereço. Voltamos aqui no Insomnia. Vamos trocar esse endereço, cola ele aqui. O Access Token, eu acho que a gente vai precisar alterar ele também. Vamos tentar fazer login aqui para ver o que acontece. Ó, percebe que ele já demorou um pouco mais aqui, mas é porque ele não conseguiu entender o post. Então, vamos tentar alterar aqui, ó. A gente precisa remover essa barra da URL base, passa o envio de novo e ele disse que o endereço e o e-mail são inválidos, né? O endereço de e-mail é inválido. Então, vamos cadastrar esse usuário, porque provavelmente ele não está cadastrado ainda. Quando a gente tenta cadastrar o usuário, ele criou o usuário, agora sim, vamos tentar fazer o login. Show! Ele conseguiu gerar o nosso JWT. Vamos lá na parte de environments de novo, vamos colar o nosso JWT aqui. Beleza, posso fechar. E agora sim, ó, vamos lá em Get Out Cidades. Quando a gente faz o Get Out Cidades, olha só, pode ver que ele já retornou a lista de cidades. Inclusive, olha o detalhe interessante, quando a gente faz a chamada, tu pode ver que ele demora um pouquinho mais na chamada. Um pouco mais do que o normal, né, do que demorava antes. Isso acontece porque agora a nossa aplicação está em produção. E de fato, tá tudo lá dentro, tá? A gente consegue inspecionar da mesma forma como a gente fez na aula passada, para verificar se os registros estão dentro do banco de dados. Ali pelo Visual Studio Code, tu pode fazer agora com o banco de dados Postgres ali do DigitalOcean. Então a aplicação está 100% funcional e tu já pode usar ela aí da maneira como tu achar melhor, né? Cadastrar todo tipo de coisa, fazer testes e tudo mais. Bom, nas próximas aulas a gente vai fazer mais alguns ajustes ali e depois a gente vai de fato conectar com o nosso front-end para deixar 100% aí para a gente ter uma experiência completa. Deve não se esquece de dar um like nesse vídeo aqui e te inscrever nesse canal. Isso aí é extremamente importante para mim e me incentiva aqui a produzir mais conteúdo como esse. Deve a gente se ver na próxima e valeu!